O que é PCP? Você provavelmente deve estar pesquisando sobre isso e está procurando entender exatamente o que significa. E isso pode parecer muito simples para algumas pessoas, para quem já trabalha com isso é super simples, mas talvez para você que está procurando, está pesquisando, está tentando entender o que é isso, eu vou trazer alguns detalhes aqui para ficar mais claro na sua cabeça exatamente o que significa. E a primeira coisa que eu preciso falar para você aqui é que a sigla correta, tá, não é só PCP. PCP está incompleto. O correto é PPCP, então tem dois P's no começo. E qual o significado disso? Planejamento, programação e controle de produção. E por que dois P's? Qual a diferença entre planejamento e programação? Planejamento olha mais o médio prazo, longo prazo, define o que vai acontecer no futuro, faz o dimensionamento de máquina da forma correta, define compras de equipamento. E quando eu falo de longo prazo, são 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, depende da empresa que você estiver avaliando, ok? E programação é o dia a dia, é o sequenciamento da produção. Qual item vai ser produzido depois deste item, ao longo de um mês, ao longo de uma semana, nos próximos 3 dias, é mais o dia a dia. E o controle é exatamente o controle, a palavra mesmo já diz, o controle do que está acontecendo no dia a dia, se a produção está realizando aquilo que foi previsto ou não, é o controle mesmo para que você consiga corrigir o plano, ok? E planejamento, programação e controle de produção, isto é o cérebro da fábrica. E a principal responsabilidade do planejamento, programação e controle de produção, eu vou resumir aqui como o PCP, tá? Porque é o que a gente mais ouve por aí, é o que a gente mais lê. Então, a responsabilidade do PCP, tá, é disponibilizar os materiais no tempo certo, na quantidade correta e no local correto. E tudo isso atendendo todas as necessidades relacionadas à eficiência da operação como um todo, tá? Desde a otimização do volume de compra ou dos volumes de compra dos materiais até a otimização dos lotes de produção para melhorar a eficiência da fábrica. Então, quando eu falo sobre a otimização dos lotes de compra, o planejamento de produção, o PCP, não pode levar urgências para compras, por exemplo. Tem que levar uma visão de médio prazo, de longo prazo, para estabilizar o processo de compras, para otimizar o processo de compras. E a mesma coisa vale quando a gente fala de produção, tá? O PCP precisa dar visibilidade para que a produção fique estável, para otimizar os lotes de produção, para não transformar a fábrica numa fábrica de trocas e não numa fábrica de produto, ok? E o planejamento de produção, o PCP, ele é parte do sistema de produção como um todo, tá? E esse sistema, ele compreende desde o desenvolvimento do produto, tá? Definição dos equipamentos que serão utilizados para produzir este produto, definição dos materiais que serão utilizados e definição dos volumes de compra também e várias outras coisas. Então perceba, desde o desenvolvimento do produto, definição do equipamento, definição, por exemplo, da localização da fábrica, isso também envolve planejamento, programação e controle de produção, definição do layout, do posicionamento dos equipamentos na fábrica. Tudo isso envolve planejamento, programação e controle de produção, tá? E por fazer parte do sistema como um todo, a pessoa que é responsável pelo PCP precisa conhecer o que acontece em todas as etapas, tá? Nas outras etapas também. Precisa participar das decisões e levar o ponto de vista do planejamento, o ponto de vista do PCP, tá? Com o olhar do todo e sempre avaliando os impactos que alguma decisão pode trazer no todo, em cada etapa do fluxo de produção. O PCP tem um olhar para o todo, tem um olhar desde, como eu falei, o desenvolvimento do produto, como esse produto está sendo desenvolvido. Vai ser fácil planejar esse tipo de produto? Ele se adequa em algum fluxo de produção? Esse fluxo de produção ele já tem algum gargalo ou não tem? Enfim, o PCP de novo, tá? Como ele faz parte do todo, ele precisa ter visão do todo, tá? Como ele toca em várias partes, ele precisa ter visão do todo e levar essa opinião do todo para todas as pessoas. E quais o quais as perguntas, tá, que o planejamento, programação e controle de produção precisa responder, tá? Primeira parte aqui.
Planejamento, programação e controle de produção, o PCP é naturalmente dinâmico, ok? E ele permanece o tempo todo num estado fluido, tá? Igual água, ele se adapta. E ele precisa se adaptar, tá? Precisa ser alterado de acordo com as circunstâncias, tá? E sendo dinâmico, ele tem que estar preocupado em responder estas perguntas aqui. Eu vou trazer 4 perguntas e aí a gente já fecha esse vídeo com a explicação do que é PCP. Quais fábricas preciso para entregar o volume previsto? Então, aqui entra dimensionamento de capacidade na fábrica. Quais equipamentos eu preciso para entregar o volume previsto? Aqui já desce ao nível do equipamento, talvez ferramenta. O que eu preciso para entregar o volume previsto? Qual será o dimensionamento da capacidade? Preciso de mais pessoas ou não preciso? É o PCP que define tudo isso, que faz estes cálculos, que dimensiona a capacidade de produção. E como os equipamentos, terceira pergunta, tá? Como os equipamentos podem estar dispostos na fábrica para entregar o volume previsto? A disposição dos equipamentos também é responsabilidade do PCP. O PCP também influencia nesse tipo de decisão, porque o PCP tem o olhar do que está acontecendo no todo. Quem provavelmente olha o layout, a disposição dos equipamentos da fábrica, está olhando só aquilo. O PCP consegue ter uma visão do todo e entender qual a melhor disposição dos equipamentos na fábrica, sugerir, participar dessa discussão. E última pergunta: como posso utilizar os equipamentos da melhor forma com o menor custo para entregar a produção que foi solicitada, tá? Então, como utilizar os equipamentos da melhor forma com o menor custo? Isso também é responsabilidade do PCP. O dimensionamento, o sequenciamento da produção, a otimização da produção. Então, este foi o vídeo, talvez simples ou talvez profundo demais, eu não sei o nível de conhecimento que você tem sobre PCP, mas esta foi a ideia. Leia o que está escrito na parte de baixo do vídeo para você entender um pouco mais e se você ficou com dúvida, assista o vídeo de novo e fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.